Eu estou com uma reportagem inédita preparada agora. Uma surpresa. Casal de Araraquara que foi morto misteriosamente em Piracicaba, numa chácara luxuosa. Lembra da história? O José Eduardo Ometo Pavan e ela, a Rosana Ferrari, dona de uma escola famosa. Eles foram mortos. Hoje, 2 meses do caso, a polícia conclui e descobre que os advogados do casal rico pegaram mais de 12 milhões do casal e depois resolveram matá-los. Para quê? Para ficar com tudo, já que eles tinham até transferido os imóveis para o nome. Reportagem na tela. Vamos lá, Grace Abdu. Dos passos silenciosos dos policiais civis até a voz de prisão, os matadores contratados para praticar o crime são surpreendidos dormindo. E no condomínio de luxo, o helicóptero Pelicano. Do alto e por baixo, os policiais do DEIC de Piracicaba fecham o cerco. Hoje, os mandantes do crime não acordaram com o canto dos pássaros. Mas com 2 mandados de prisão, o casal de advogados das vítimas é surpreendido. Hércules Barroso chega primeiro na delegacia. Tranquilamente levanta a cabeça, não tenta esconder o rosto, não está algemado. Logo em seguida, vem a esposa dele, Fernanda Barroso, que também está presa. Ela caminha da mesma forma, olhando para frente, sem algemas, mas escoltada pelos investigadores. Os carros da família também foram apreendidos pela Polícia Civil. Foram 2 meses de investigação depois da morte dos empresários Rosana Ferrari, de 61 anos, e José Eduardo Pavan, de 69. Segundo a investigação, os mandantes do crime e advogados do casal, antes de planejarem as mortes, tomaram propriedade de pelo menos 7 imóveis das vítimas, que somam um valor de 12 milhões de reais. Os imóveis das vítimas foram passados para o nome dos advogados para não pagar os credores. E para dar aparência de legalidade a isso, foram feitos contratos de dação em pagamento. Entretanto, nós localizamos os contratos de honorários verdadeiros, que dão um valor de R$ 1.400.000, que já é um valor bastante alto, mas a transferência dos bens para os advogados dá um total em torno de 12 milhões de reais. Então, é um valor irreal para pagamento de honorários advocatícios, o que nos levantou muita suspeita. A defesa dos acusados nega qualquer participação deles no plano de estelionato e morte e questiona as provas do inquérito. Tendo em vista que havia uma relação do escritório de advocacia com aquele casal que faleceu, que foi encontrado em São Pedro. A documentação vai comprovar isso e também as demais provas. O casal vítima, que mantinha um patrimônio milionário, não tinha filhos. De acordo com a investigação, ao longo de 10 anos, Hércules e Fernanda teriam produzido falsos honorários advocatícios para tirar o dinheiro da família. E foi verificado que os investigados eles mandavam para as vítimas guias DARI, que são as guias que recolhem as custas dos processos, para que as vítimas fizessem o depósito na conta dos investigados e depois os investigados pagariam essas guias. Só que a nossa investigação apontou que essas despesas não existiam, né? Ou seja, essas guias elas foram falsas, elas não corresponderiam à realidade, pelo menos até o presente momento é isso que a nossa investigação aponta. Segundo a Polícia Civil, os advogados teriam contratado 2 matadores que também foram presos na mesma operação, batizada como Jogo Duplo, que aconteceu simultaneamente em 3 cidades. No dia do crime, o carro do casal ficou estacionado ao lado da casa. Porém, à noite, as luzes não foram acesas. O portão ficou aberto e os vizinhos estranharam. Quando foram ver o que poderia ter acontecido, encontraram os corpos dentro do carro. Mas eu posso garantir que no dia 29 de março, essas pessoas estiveram no local
e no dia do crime os executores estiveram no local. No dia 29 de março todos estiveram no local, que eu acredito que quando foi feito o levantamento do local, e no dia 4 de abril, quando foi o crime, 2 deles estiveram no local, os executores. Para chegar até os mandantes, a Polícia Civil cruzou as últimas movimentações financeiras do casal e chamou a atenção a mudança das propriedades para os nomes dos advogados. Nós estamos muito seguros da nossa investigação, mas é uma investigação, é uma prisão para investigação. Nós não estamos apontando, como eu já coloquei no começo, ninguém como autor, como culpado, mas sim como investigados. É essa a nossa condição. Mas nós sabemos que, no nosso direito, a regra é você responder em liberdade e não a prisão. Então, quando a gente tem a decretação aí da prisão de 4 pessoas por um crime sem testemunho ocular, já dá para ter uma noção de que existem documentos robustos para que isso aconteça. Apesar da denúncia da Polícia Civil, os suspeitos negam qualquer envolvimento. Eles ficarão presos e responderão por mais de um crime.